Olha, em minha opinião, assim, a tecnologia, a informatização, em muito, obviamente, auxiliou, colaborou e permitiu, na minha visão, que se faça muito mais em menos tempo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast. Esse canal que trata de assuntos contábeis, tributários e econômicos traz para você hoje aqui um presente, uma aula de lucro real com um dos professores mais famosos do país nesse assunto, hein? Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil e sócio-diretor da Evox Fiscal. Hoje, ao meu lado, vou apresentar aqui para vocês mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, por estar conosco aqui. É um prazer imenso estar mais uma vez nessa bancada. O prazer é meu, Darcy. É realmente nesse episódio mais que especial, né? Com o nosso professor, o nosso mentor intelectual. Parceiro de negócio. Parceiro que nos ajuda bastante no dia a dia, ali, nas dúvidas nossas, do nosso time, dos nossos clientes. Então, mais que especial, no mês dos professores, ter a presença aqui desse ilustre profissional com a gente. Vou deixar com você a apresentação dele. É o seguinte, eu tava anotando aqui um pouco do currículo dele e eu desisti. Você anotou um pouco, não virou nada, então eu só vou falar o seguinte. Pessoal, é o seguinte, ele é professor contábil e tributário para mais de 2.500 alunos. Eu acredito que eu assisti mais de 30 horas só do YouTube, né? Fora as outras reuniões que nós tivemos aqui. Então, entendam essa reunião de hoje como um presente para vocês vão aprender muito conosco. Professor Edson, é um prazer estar conosco aqui. Para quem depois quiser acompanhar ele, vocês vão ver o link dele, é o famoso Edson Pison, professor tributarista. Muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra. Obrigado, Darcy, obrigado, Rodrigo, né? A honra é minha. E bem lembrado, né? Dia do professor foi agora, dia 15, sim, né? Então, na semana do dia do professor, estamos Exatamente. aqui. Estou aqui à disposição de vocês e do público, né? O que vocês gostariam de saber, gostariam de compreender, gostariam de explorar nesse sentido aí, desse amplo assunto que é o lucro real, ou até mesmo, né, como vocês mencionaram nos bastidores, um pouco da minha carreira ou trajetória pessoal e profissional, né? Estou aqui para responder esse tipo de curiosidade também, né? Obrigado pela ajuda aí, mas se eu fosse falar todas que pediram para te perguntar, não ia caber aqui num episódio, não. Talvez a gente faz mais alguns. Mas eu queria te fazer, porque a gente ficou um pouco curioso, é que a gente vai assistir os seus vídeos no YouTube, Instagram, e a gente não sabe onde tudo começou. Se você conseguir resumir isso rápido para nós, eu não falei seu currículo, mas se for contar uma historinha para nós, daqui a pouco eu já começo com as dúvidas da galera aqui. Exato, né? De como que você iniciou na carreira contábil até os dias atuais hoje, que você foca muito na parte educacional. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, meninos, assim, eu tive a primeira experiência profissional quando eu ainda morava na minha cidade natal, que é Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu tinha pouco mais de 15 anos de idade, e eu tive a experiência profissional de iniciar a carreira numa transportadora de cargas. E nessa transportadora, eu fui alocado no departamento de contabilidade. Eram outros tempos, né, pessoal? Não tinha esse grau de informatização que nós temos hoje. O ano era 1990, para vocês terem ideia. Sim. Então, só o departamento de contabilidade, eu lembro que eram 15 pessoas. Coisa que hoje é praticamente inimaginável, né? Hoje, com a tecnologia, a robotização, com certeza, se fosse aquele trabalho daquela época, acho que 2 pessoas davam conta tranquilamente, né? Mas eram 15 pessoas e eu iniciei mexendo, né, com a parte de conhecimentos de transporte, apuração de ICMS, apuração de imposto de renda dos freteiros autônomos. Entendi aquilo patavina, né? Porque eu fui contratado, 15 anos, auxiliar de escritório, e fazia o que me ensinava e me orientava. Bom, até aí tudo bem. Só que eu sempre fui um cara muito, assim, curioso, proativo, né? Então, até contar um episódio, né, que eu acho curioso desse tempo, teve um colega meu que me passou o serviço, né, porque lá funcionava assim, né? Entrou o novato, pega o serviço do fulano, passa para o ciclano, tudo, enfim, né? o ciclo. Sim. Só que ele me passou um serviço lá que eu perguntava para ele, vem cá, para que serve isso? Quem é que usa essa informação? E ele não sabia responder. Ele falou, não sei, só me mandaram fazer, não sei o quê. Aí eu, na cara de pau,
fui lá conversar com o contador, né, o seu Arnaldo. Falei, seu Arnaldo, alguém está usando esse relatório que o Elcio está produzindo aqui? Ele falou, não. Falei, precisa fazer? Ele falou, não. Aí meu colega ficou louco comigo. Mas como assim? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Eu falei, era só perguntar. Por que está Sim, sendo feito, sim. né? Então, assim, eu sempre fui muito, né, assim, normal. Eu sempre fui muito Curioso, né? extrovertido, muito de perguntar as coisas, né, muito curioso. E esse contador que tinha lá é uma coisa estranha, né? Porque depois que a gente inicia os estudos, se gradua, infelizmente, né, a gente ficava com aquela visão do contador de novela da Globo, né, que usava camisa aberta, correntão, cabelo desarrumado, né? Não é Sim, verdade? sim. Só que não, esse contador dessa transportadora, ele era um cara que estava sempre alinhado, era uma pessoa inteligente e sempre muito requerido pelos diretores da transportadora. Volta e meia tinha reunião e estava lá. Então, eu acho que aquele clima, talvez ali, né, as pessoas, a forma como eu enxerguei o profissional da contabilidade, diferente daquele estereótipo, né, que muitas vezes era visto até em programas, filmes e Sim. novelas, aquilo ali realmente me chamou a atenção, me chamou a curiosidade, né? Tanto que quando eu fiz o vestibular, 2 anos depois, olha que doideira, eu fiz para ciências contábeis e a segunda opção era publicidade e propaganda. Nada a ver, né? Totalmente distintos. Era o que desce ali e ia, né? Na hora, né? Nada a ver, né? Mas aí passei em ciências contábeis e tal, aí comecei os estudos, né? E comecei realmente a tomar gosto e cada vez mais a conhecer, né? Eu sou uma pessoa que eu digo assim que eu fui abençoada, porque depois que eu saí da transportadora, eu fiz alguns estágios, fiz estágios em algumas indústrias e que tinham contadores, controllers, que eram pessoas muito gente boas, assim, que deixava a porta aberta para você entrar na sala deles, perguntar, por que que isso é assim, por que que, né? Então, eu sempre tive, assim, muita facilidade e passei por pessoas boas nessa etapa mais juvenil da minha vida, né? Me graduei com 21 anos, né? Oficialmente com 22, porque a colação de grau foi uns dias depois do meu aniversário. Com 23 anos, eu consegui uma oportunidade para ser contador de uma indústria de roupas em Porto Alegre, e essa indústria de roupas tinha mais de 600 empregados. Legal. Então, pense, né? Para a idade e tal, já foi um desafio assim. Era um contador interno, bem- então. eu era contador interno Legal. dessa empresa, né? E aí depois, né, trabalhei também com algumas multinacionais, trabalhei com outros setores, como energia elétrica, telecomunicações, né? 2001 vim para o Paraná, né? Vim por conta de uma oferta de trabalho também, uma promoção, né? E depois disso, já radicado em Curitiba, no Paraná, nesse meio tempo, toquei também durante um tempo uma sociedade no escritório contábil. Era a experiência que me faltava, sabe, meninos? Porque eu notava, assim, até dos meus amigos de faculdade, que o normal era iniciar no escritório para depois, se fosse o caso, trabalhar em empresas maiores. É o que eu pensava também. Sim, E sim. eu não, Você fez o inverso. eu fiz meio que caminho inverso. Eu trabalhei sempre no início em empresas grandes, tanto que eu lembro que o pessoal chegava para mim, os meus amigos de faculdade, eles trabalhavam muito com lucro presumido e com o Simples Federal, né, que Sim. depois virou nacional. E eu chegava para eles e dizia, eu não sei nada de lucro presumido. Por quê? Porque eu já entrei na pancada, eu já entrei no lucro real. Sim. Entendeu? Então, eu tinha dificuldade de entender o que, teoricamente, era para Seria ser mais mais simples, né? fácil, porque eu já iniciei na porrada no mais difícil, né? Então, aí, vivi essa experiência, né, entre 2007 e 2011, né, tocando no escritório já em Curitiba, tivemos clientes também de porte médio, e Legal. a partir de 2012, né, foquei realmente na consultoria e na parte educacional, né? Inicialmente com os cursos presenciais, né? Fiz muitas aulas, roteiros, palestras para diversos CRCs de inúmeros estados, SESCOM, SESCAP, enfim. E 2020, né, por conta da pandemia do Covid, finalmente, né, eu
entrei de cabeça no mundo online, no mundo digital, né? E graças a Deus, né, deu certo e como vocês mencionaram, né, hoje tenho mais aí de 2.500 ou 2.600 alunos ativos, Legal. né? Alguns produtos aí na prateleira, mais alguns por vir e sempre ampliando os horizontes, né? Você nunca foi agradecido no meio da rua, não? Falou, ó, assisti um videozinho seu, me ajudou, me salvou, tira uma foto aqui comigo, aquilo lá. Eu falo isso porque eu já tirei dúvida com um dos seus vídeos, né? Eu não vou lembrar quais são, eu não ia pontuar quais Foram não, mas vários, foram né? vários, né? Com certeza. Olha, no meio da rua ainda não, né? Eu não me acho assim tão popular ou conhecido, né? Nos eventos, sim, né? Sim, Eu e meus colaboradores e parceiros, a gente instituiu uma política agora 2024 e vai mantê-la em 2025, né? De participar de alguma forma dos principais eventos da classe contábil, né? legal. Seja através de um espaço próprio da nossa empresa ou mesmo às vezes como participante, né? E aí nesses eventos, sim, ocorre de alguém te reconhecer, né, vir te abraçar, pede para tirar uma foto, E fala né, que ajudou legal. mesmo, né? Fala, muita gente diz. Agora, nesse evento que eu tive final de setembro do Ponto Fora da Curva, teve uma moça, acho que era de Fortaleza, se eu não estou enganado. E ela repetiu, acho que umas 3 vezes, assim, eu sentia que realmente ela estava muito agradecida. Ela dizia: professor, você não tem ideia, o vídeo seu da ECD, mas me salvou, me socorreu, não sei o quê. Ela já estava até me deixando um pouco sem graça, sabe? De tanto que ela falava e repetia. Eu falei: ai, que Mas bom, esse né? reconhecimento é Sim, bacana legal. e interessante a sua história. Se a gente, eu presumo que aí desde os seus 15 anos até os dias atuais, algo em torno aí de 35 anos de experiência 35 anos. na área contábil. E o interessante disso é toda essa história sua já foi pautada no estudo, né? Você se interessou pela área contábil em função de um contador que você passou a admirar Sim, e o estudo faz parte da sua rotina até hoje, tanto que hoje você é mais voltado para a parte educacional. E muito, nós participamos de vários grupos do Pinzon, de mentorias, e muito das pessoas que estão lá, dos seus alunos, eu vejo que são contadores que atuam dentro de grandes empresas sim, sim. e estão ali tirando dúvidas com você. Na sua opinião, o que mudou do papel do contador lá do início, lá da década de 90 para os dias atuais? Tirando ali a parte de modernização dos sistemas, o que mudou na vida do empresário, na vida da empresa, o papel do contador? Olha, em minha opinião, assim, a tecnologia, a informatização, em muito, obviamente, auxiliou, colaborou e permitiu, na minha visão, que se faça muito mais em menos tempo. E se você souber aproveitar bem isso, como eu acredito que eu e os membros da minha equipe, bem como da própria Evox, tentam aproveitar, você consegue converter isso em faturamento e em resultados econômicos, né? Então, nesse sentido, eu vejo que foi muito grande a evolução. Porém, ao mesmo tempo, eu sinto que houve no meio do caminho um interesse por parte das fazendas dos estados, municípios e União de querer exigir dos contribuintes um volume que eu diria quase tóxico, excessivo de informações, né? E que a gente vê que muitas vezes são redundantes. Então, poxa, já tem um monte de coisa na nota fiscal eletrônica. Aí eu tenho que mandar um arquivo de FD, ICMS e IPI que repete aquilo que está na nota eletrônica. Aí, para o PIS e COFINS, eu tenho que mandar uma outra EFD, entendeu? Então, a sensação que eu tenho é que parece que as fazendas elas gostaram do avanço da informatização, só que elas praticamente abafaram os profissionais com essas obrigações acessórias. Eu vou te falar o seguinte, lá no tempo lá que eu comecei a trabalhar, na década de 90, eu me graduei em 96, onde ainda computador era um luxo para algumas pequenas Sim. empresas, acredite, você tinha lá a tua DRE, o teu balanço, se discutia mais sobre
questões de decisões a partir da contabilidade. E eu sinto que hoje, principalmente para empresas pequenas e médias, elas têm o profissional tão abafado, tão massacrado com a questão de SPED, Complexidade. DCTF, isso, que quando você observa, o tempo que sobra mesmo para o profissional de contabilidade se preocupar ou assessorar o cliente ou a empresa com decisões, né, a nível estratégico, ficou isso aqui, entender? Então, qual é assim a crítica que eu faço? Antigamente eu tinha menos tecnologia, mas eu tinha mais espaço e importância na corporação. Hoje, você é tão massacrado pelo excesso de tecnologia que aí você não tem quase tempo para trabalhar em cima do estratégico, né? Eu ia até fazer uma pergunta aqui, mas até surgiu uma curiosidade, porque você falou desde 96. Naquela época era muito bem separado quem era do fiscal, do contábil, departamento pessoal, do RH, era igual é hoje? Porque se você disse que poderia ser um pouco menos sufocado, como é que era, né? 97, por aí. Era assim, sabe? Por exemplo, em 93, eu fui estagiário de uma indústria em Porto Sim. Alegre. E as coisas aconteciam tudo esquisito comigo, né? Eu fui o único estagiário, né, que eu tinha parte do expediente no fiscal e parte no contábil. Então, eu trabalhava de manhã com a coordenadora do fiscal e de tarde eu ficava com a coordenadora do Era o cara contábil, lá, né? Eu Sim. tinha uma vida dupla, né? Sim. Claro que às vezes rolava, tipo, a coordenadora do fiscal, ela estava com... Se ela tinha que ir numa reunião, por exemplo, na Receita Estadual e precisava emitir nota, alguma coisa, ela falava com a coordenadora do contábil e disse, ó, libera o Edson aí porque eu não vou poder. E era só ela era sozinha no fiscal, né? Então, eu ficava de manhã com ela, mas às vezes quando tinha que emprestar de tarde e vice-versa, Sim. né? Então, eu tive essa experiência. Sim, naquela época era igual. comum a divisão de setores, né? Eu, quando fui tocar o meu escritório contábil, né, que era meu e junto com outro sócio que infelizmente já faleceu, né, o Marcelo, a gente convencionou diferente. E na época tinha um ou outro escritório fazendo dessa forma, mas ainda era bem tímido. Por quê? Uma coisa que eu sofri muito na pele e eu via que isso era uma constante. Olha, o pessoal do fiscal apurou aqui a receita bruta, o faturamento de 5 milhões. Na contabilidade está 5 milhões e 50. Pô, cara, não existe isso. Os números têm que Sim, bater. sim. Então, o que eu e o Marcelo nós instituímos na época? Na nossa equipe, o único setor que vai ficar separadão é departamento pessoal. Porque não tem, ele tem outro ciclo, outro ritmo, né? Vocês concordam? Sim, sim, sim. Exato. É inviável, né? Mas agora, a mesma pessoa que fizer o fiscal faz o contábil. Legal. Aí não tem essa de ter dois números, né? Sim. Tudo Verdade. bem, pode até não ser 5 milhões e 50, pode ser 5 milhões e 30, mas os dois números estão iguais, né? Então pelo A margem menos... de erro diminui bastante. Então a gente adotou esse critério. No início, eu lembro que teve uma das analistas que foi um pouco resistente, mas depois ela acabou, né, assimilando, tanto que ela ficou, acho, mesmo depois que eu saí da sociedade, eu acho que ela ficou no escritório uns 13 ou 14 anos. Então, se ficou todo esse tempo, Sim. é porque comprou a ideia e, no fim, gostou, né? Se Mas acho que habituou, a né? maioria hoje ainda é do jeito que ela queria que fosse mesmo. Na maioria ainda é bem separado ainda. Professor, fato é, realmente, que com a tecnologia que foi avançando aí ao longo dos anos, realmente a complexidade e a exigência de obrigações acessórias aumentou na mesma proporção. Inclusive, tem estudos que dizem que o Brasil é um dos países onde mais se gasta horas para cumprir o preenchimento de obrigações acessórias. O fato é, e a gente fala isso com uma certa propriedade, né, Darcy, porque hoje o nosso grande número, o nosso maior número de parceiros são os próprios contadores, até por uma questão de atribuição da atividade profissional mesmo. Sim. Nós, enquanto consultoria, fazemos coisas, fazemos trabalhos que o contador não pode fazer no dia a dia. Mas o fato é que realmente uma
empresa que ela está bem assessorada com uma contabilidade efetiva, isso impacta diretamente no aumento do faturamento e na regularidade fiscal dessas empresas. Diante disso, a pergunta que eu te faço até já para a gente entrar no tema principal aqui, que são as empresas tributadas no regime do lucro real. Esse cumprimento das obrigações acessórias é realmente maior nas empresas tributadas por esse regime? Se chegou a um ponto que hoje tem, na minha visão, não há muita diferenciação entre a quantidade de obrigações acessórias entre uma empresa submetida ao regime de lucro presumido com a de lucro real, né? Na minha visão, o que muda praticamente é que a de lucro real tem a questão do LALUR e do LACS, né? Que são os livros fiscais que apuram Sim. efetivamente a base de cálculo para ser aplicada no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro, né? Mas fora isso, ao longo dos anos, foi se trazendo tantas obrigações para o lucro presumido que hoje eu diria que eles estão praticamente quase que em pé de igualdade, né? A própria ECF, a diferença de uma ECF de lucro presumido que exige a ECD, que é a grande maioria, que é o livro diário eletrônico da Receita Federal. Então, a diferença de um SPED ECF que é transmitido uma vez por ano, né, que era a antiga declaração da pessoa jurídica, né, a antiga de PJ, é praticamente realmente só o cálculo da base do lucro real. Né? Porque de restante, você vê que a nível de outras obrigações, E-Social, FD Sim. Reinf, FD Contribuições, enfim, você vê que cabe tanto a um regime quanto Quanto ao outro. ao outro, né? Eu diria que o degrau de complexidade é maior quando a empresa vem do Simples Nacional e ela migra para o lucro presumido. Aí ela sente um baque. Por quê? Porque as empresas do Simples, a obrigação principal que ela tem mensal é o PGDAS, né? Que é a apuração dos tributos e contribuições unificados da parte patronal. Uma vez por ano tem a DEFIS. Ambas são formulários eletrônicos, né? Não tem nem programa para baixar. Sim. O que complicou um pouquinho mais para o Simples nesses últimos anos, e eu lembro que foi realmente assim, uma dificuldade que muitos tiveram no início, foi justamente a questão do E-Social, FD Reinf e o sistema DCTF Web. Isso pegou forte para a galera do Simples. Por quê? Porque eles não estavam Não estava acostumado, habituados, Sim. né? Sim. E isso foi, digamos assim, na minha visão, o que veio de maior complexidade e que afetou também as empresas do Simples Nacional. Portanto, no meu olhar, quando você muda do Simples para o presumido, é que se sente um baque maior, Sim. mas hoje, quando se muda do presumido para o real, esse baque não tende a ser muito grandioso, não. O que acontece, tá, Rodrigo? Aí é uma questão que eu quero entender, porque deve ser cultural. É muito normal as pessoas virem procurar a mim, o pessoal da minha equipe, com a seguinte conversa: eu quero aprender a fazer contabilidade de lucro real. Mas não existe contabilidade de lucro real, né? A contabilidade no Brasil, ela se baliza por modelo de norma contábil. Então, hoje nós temos 4 grandes modelos: microentidade, cuja maioria estão no Simples, né, que é a norma técnica geral 1002. Aí tem a pequena empresa, que fatura de 4,8 a 78 milhões ano. Aí tem a média empresa, que é de 78 mil a 300 mil. E acima de 300 mil, o conjunto completo das normas, né? Que são as empresas denominadas pela lei das SAs como grande porte, né? Sim. Entidade de grande porte. Então, veja, você tem um modelo contábil que vai do mais simples ao mais complexo. Mas, de certa forma, ele tem ali, digamos, a sua espinha dorsal não muda. Então, você vê, valor presente, todos falam de valor presente. Mensuração dos estoques, todos falam e é tudo igual, é o custo de aquisição ou produção, menos tributos recuperáveis. Imobilizado, é o custo menos o teste de impairment. Então, digamos assim, aquela artéria principal,
acaba sendo igual para os quatro níveis de norma contábil. Então, o que acontece na prática é que muitos profissionais ou escritórios, lamentavelmente, eles têm o seguinte pensamento: enquanto a empresa está no simples, ou até mesmo às vezes quando ela está no lucro presumido, eu vou fazer uma contabilidade bem meia boca. Essa que é a verdade, né? Sim, sim, mas Aí, quando vai para o lucro real, pensa assim: bom, agora eu tenho que dar uma caprichada. E também a questão da caprichada é porque daí, por exemplo, eu vou entrar no regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Então, eu preciso classificar sim, melhor, preciso entrada e saída. ver o que são os insumos. Aí o arquivo lá da FD já começa a pedir conta contábil. Tá me entendendo? Então entra num outro grau de exigência. Sim. Mas se você fosse parar para pensar, a contabilidade no simples, no lucro presumido e no lucro real, ela tinha que ser praticamente os mesmos fundamentos. Não teria sentido isso de procurar dizer: eu quero aprender contabilidade de lucro real. Meu amigo, contabilidade é contabilidade, não importa o regime Sim. tributário, muda um pouco conforme o porte, né? Porque conforme o porte vai ter mais ou menos exigências, né? Eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque é o seguinte, de acordo com o que você disse agora, as obrigações acessórias, por exemplo, de uma empresa do lucro real para o lucro presumido, não é que é mais complicado, elas são só diferentes em algumas situações. Agora, por que que então você vende o lucro real e não vende o lucro presumido? Por que que acontece isso? Assim, vamos lá, né? Algumas explicações para isso. Eu realizei por muitos anos, né, curso de lucro presumido. Inclusive, eu reduzi na época a carga horária para somente 4 horas aula, no tempo que eu fazia muito presencial ou online ao vivo, né? Legal. Quando eu migrei mais para o online gravado, vamos dizer assim, eu senti uma procura pequena por interesse, né, do lucro presumido. Quer ver um outro assunto que também sumiu e agora está voltando à tona, inclusive é objeto de uma aula extra que eu vou fazer o mês que vem, né? É a questão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, Sim. chamada desoneração da folha. Exato. Lá em 2012, quando explodiu, né, que foi a primeira versão da Lei 12.546 de 2011, sem mentira, eu não passava uma semana sem fazer curso de desoneração presencial. Por quê? Porque o pessoal queria entender, queria saber, e aí o fisco ia soltando digamos, os esclarecimentos a conta-gotas por soluções de consulta, depois veio uma instrução normativa, né? Então, tipo, eu me dediquei quase que integralmente a esse assunto na época. Só que aí passou 1 ano e meio, 2, a sensação que deu assim é que todo mundo disse: agora eu já sei fazer, né? Não preciso mais. Embora, na prática, Darcy, eu tenho me deparado, eu me deparei com situações em que o profissional ele achava que sabia fazer, mas ele não estava observando algumas nuances na época da Instrução Normativa 1436 de 2013, né? Enfim, então, agora, por exemplo, o assunto ganhou força, por quê? Porque nós vamos viver um regime transitório da desoneração de 2025 a 2027. Então, os profissionais querem entender como vai funcionar, etc. E, para isso, eu montei uma aula extra, né? Agora, o lucro presumido, o que eu sentia, né? É que teve uma geração ali que, tipo, eu já sei lucro presumido, né? Eu já sei fazer, enfim. Só que de uns tempos para cá, porque é normal, é cíclico, né? Nós vamos tendo uma renovação das equipes. Então está entrando gente nova no mercado. Sim, sim. E ainda, desculpa aí a crítica, né? Gente que sai de uma graduação que nos dias atuais pouco ajuda ou agrega em nível de conhecimento fiscal, né? Então a pessoa sai órfã e não sabe realmente nem apurar o regime de lucro presumido para imposto de renda e contribuição social. Tem alguns detalhes, claro que tem, mas se a gente parar para pensar, também não é nada assim de outro mundo, né? Então, por conta disso, inclusive, né, a pedidos, eu encaixei uma aula extra também,
que Nos se eu dias não, de hoje? que Nos se eu dias de não hoje? me engano, ela ficou para fevereiro do ano que vem, Então né? você vai fazer, que legal. Vou fazer uma aula extra. Não lembro se é janeiro ou fevereiro, mas já está na agenda, no calendário, porque eu fiz uma enquete, né, com os meus alunos de 2 cursos, né? E eu passei 22 assuntos para eles, né? E aí, conforme eles foram dando pontuação, eu organizei para saber qual eram os assuntos mais urgentes, né, ou prioritários. E, se eu não me engano, o lucro presumido ficou ali em 7º ou 8º, Legal, né? legal. Ok? Então, o pessoal pediu e aí vou atender, né? Exato. Entendeu? Então, por enquanto é o que eu vou ter, uma aula extra avulsa, né? Que agora é para janeiro ou fevereiro de 2025. Ah, Pinzon, por que não encaixou esse ano? Porque, na realidade, o que sobrou esse ano para eu encaixar? Aula da DIRB, que muita gente ainda está com dificuldade, uma aula sobre a tal da BIM lá, né? Que é para aumentar o valor dos imóveis, ganho de capital, né? E uma aula também da nova desoneração da folha. Tudo vai ser esse ano Então, agora. porque tem que ser esse Sim. ano, porque a da BIM tem prazo, era 90 dias da publicação da lei. A desoneração entra dia 1º de janeiro. E a DIRB, inclusive, já até tinha perdido o time, né? Então, vai ser dia 7 de novembro da DIRB. Mais uma obrigação acessória. Então, eu acabei, tipo, adiantando e colocando esses temas justamente para o pessoal já sair preparado para 2025, né? Justamente Sim. para poder tomar as decisões de maneira mais assertiva em relação a essas mudanças legislativas que nós tivemos agora, principalmente de setembro para cá, né? Esse final de ano está bem emocionante, né, meninos? Quando você comentou aqui da desoneração, eu ia fazer um comentário do tanto que você deu porrada em muita gente no início do ano, quando naquela situação da medida provisória, que você não sabia o que ia acontecer em 2024. E eu assisti alguns vídeos seus xingando Deus e o mundo lá. Eu falei, gente, não vou nem entrar nesse assunto, não, porque já foi resolvido. Xinguei? Nossa senhora, mas resolveu já. Maravilha. Mas é que, cara, não tá fácil, assim. Não vai entrar no mérito de partido, política, mas tá faltando diálogo lá entre os nossos poderes, né? Porque daí o executivo tenta forçar a barra por medida provisória, o legislativo diz, se cair aqui não vou nem analisar, enfim. Então foi o caso da desoneração, foi o caso do PS, né, que daí chegaram a um senso comum. E depois teve aquela medida provisória ridícula, 1227, né? Que pensa, cara, não tem sentido. Faltando 13 dias para as empresas pagarem o DARF da Previdenciário, o governo diz, desculpa aí, mas vocês não vão mais poder usar nenhum tipo de compensação de PIS e COFINS via PERDECOMP. Peraí, mano, como assim? Essa foi outra. E o meu fluxo de caixa? E a planejamento? minha previsibilidade? Sim. Não, desculpa, mas às vezes parece uma brincadeira de mau gosto, né? Gera uma insegurança jurídica tremenda. Não, eu fico imaginando, você querer contar isso para um gringo, o gringo vai dizer, não, isso é piadinha, né? Você não pode estar falando sério. Pior que é sério, né? Sim. Aí, ainda bem que tiveram bom senso e acabaram revogando, né? E aí veio a DIRB, né? Eu não morro de amores pela DIRB, mas como ferramenta, digamos, mais imediatista para que a Fazenda, né, a Receita Federal, tenha acesso a números, até para, de repente, poder mapear e poder, né, sugerir modificações, eu vejo que é válido. Um filtro bom, né? Válido, né? Mas enfim, né? Mas não cortar, né, o direito do contribuinte de fazer uso de compensações legítimas e que encontram amparados em lei, né? Sim. Ou seja, ninguém está inventando ali, né? Aí você vê que foram benefícios que foram, inclusive, construídos ao longo da mesma gestão que está agora. Sim, se você pegar nos anos do governo Dilma, foi ali que surgiu um monte de crédito presumido para cá, de PIS e COFINS. Foi o festival dos créditos presumidos, né? Então, se criou
Então, beleza. Então, discuta se é válido manter ou não é válido, mas não tenta dar um canetaço via medida provisória, que pega muito mal, né? Senhores, esse episódio está muito bom, mas até agora o Pinzon só falou de situações do passado aqui, eu nem sabia que eram tão antigas assim. O episódio está bom, mas as perguntas, as quentes aqui, as parrudas, estão todas anotadas, a gente precisa fazer, mas eu acredito que a gente podia deixar para um próximo episódio. O que você acha, Rodrigo? São muitas perguntas, realmente. Eu acho que vai ser necessário mais um Vamos episódio. vamos fazer isso? Vamos. Pinzon, tá afim? Tá tranquilo? Opa, tamo dentro. Então, obrigado por esse. Nós vamos fazer outros. Espero também em outras semanas, mas você já vai começar a responder no próximo episódio já as perguntas que o pessoal tem feito aqui para nós. Pessoal, curtem o canal, assistam os episódios anteriores, os próximos, que um ou outro vai poder ajudar alguma situação de sua empresa. Fiquem com Deus. Até a próxima. Pessoal, obrigado. Mais uma vez que é uma honra estar com o nosso mestre, nosso professor Edson Pinzon. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo as redes sociais do professor Pinzon, também as nossas redes sociais. Temos o Instagram, canal no WhatsApp, nosso Evox Responde, nosso Evox Podcast também no YouTube. Então, vai ficar o nosso link, o link do professor Pinzon lá para vocês poderem acompanhar. Professor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.